tá? Mas ela deixa um pouco mais lento, mas tão pouco mais lento que nem importa, o cliente nem percebe a diferença. E ela torna o código muito mais claro. Então, às vezes ela pode ser usada, e às vezes a gente evita usar porque acha que o código vai ficar mais lento, só que não é verdade, tá? Então, às vezes, uma variável local ela está sendo usada só para guardar o resultado de uma expressão, tá? Então, de repente, eu não preciso ter essa variável. Eu simplesmente, todo lugar que eu tiver essa variável, eu faço a chamada para a expressão direto, tá? E o código vai ficar mais limpo. Então, qual que é a dinâmica? Por exemplo, eu tenho esse método getPreço, tá? Aí eu tenho o preço base, que é o quê? A quantidade vezes o preço item, tá? Aí depois eu vou pegar o fator de desconto e vou ver se o preço base for maior do que 1.000, então o desconto é 95%. Se não, o fator de desconto é 98%. E aí eu vou retornar o preço base vezes o fator de desconto, tá? Bom, então a gente criou uma variável chamada preço base. E eu não quero ter essa variável mais. Como é que eu faço? Então a dinâmica é tornar, primeiramente, eu torno essa variável final, essa é a recomendação. Então, tanto o preço base quanto o fator de desconto, eu vou substituir essa variável por uma consulta, tá? Aí o que eu faço? Eu extraio o método da definição do preço base. Então, antes do preço base não era quantidade vezes preço do item. Então, eu extraio isso aqui no método, uso aquela outra refatoração de extrair método e crio esse método aqui. O preço base é a quantidade vezes o preço item. Tudo bem? Muito bem. Depois que eu fiz isso, eu vou substituir todos os lugares que tem referência à variável preço base pelo método preço base, tá? Então, eu tenho preço base aqui e preço base aqui. Assim eu eliminei uma variável do meu código. Esse código ele é mais ineficiente? Ele está chamando duas vezes uma multiplicação em vez de uma. Mas isso em termos de processamento é irrisório, não vai fazer diferença a não ser que você esteja numa aplicação de alto desempenho, onde realmente o desempenho seja importante. Então, às vezes, isso é legal de fazer. Tá? Aí, continuando. Eu pego o cálculo do fator de desconto e extraio no método também. Então, o fator de desconto virou um método. E aí, eu faço que o preço base... O preço é o quê? É o preço base vezes o fator de desconto. E aí o fator de desconto, essa é a implementação. Se o preço base for maior do que 1.000, 95. Se não, 98. Então eu acabei isolando o meu código e criei 3 métodos, deixando tá bem fácil aqui, ó. Eu sei como calcular o preço. É a base vezes o desconto. Eu sei como calcular o desconto. Se a base for maior que 1.000, 95. Se não, é 98. E o preço base eu sei calcular, que é a quantidade vezes o preço do item. Então, olha a diferença de clareza entre esse código aqui, que eu tinha nessas 4 linhas aqui, nessas 6 linhas, 7 linhas, e depois, quando eu tive esse código aqui. Como eu consigo, em cada pedaço, entender exatamente o que cada pedaço faz, claramente, sem duplicação de código. Tá? Quem já conhecia essa outra refatoração de extrair variável temporária por consulta? Ó, já diminuiu a quantidade. Legal. Substituir herança por delegação. Tá? Esse é um pouquinho mais complicadinho. Aí, se vocês tiverem dúvida, me pergunta. Eu paro e explico numa boa. Tá? Quando você tem uma classe e uma subclasse, tá? E muitas vezes a gente erra em achar que para reaproveitar código em orientação a objeto a gente precisa fazer herança. E herança nem sempre é a melhor forma de reutilização de código. A gente pode também usar delegação. Tá? O que é delegação? Eu vou mostrar no código, vai ficar bem claro. Por quê? Porque às vezes você cria uma herança, mas a sua subclasse, ou seja, o filho da sua classe maior, só usa um pedacinho dessa classe, ela não usa tudo. Então, se ela não usa tudo,
é talvez um indício de que isso não seja herança. Se ela não compartilha dados e não compartilha outros métodos da superclasse, talvez você usou herança quando você deveria usar a delegação. Tá? Herança é importante, mas é muito sutil e a gente tem que aprender a saber quando usar herança e quando usar a delegação. Tá? Então, a dinâmica é a seguinte. Vamos lá. Eu tenho uma implementação de pilha que eu criei. E a implementação de pilha que eu criei, que eu chamei de myStack, veio uma classe, e chamei de myStack, e eu disse que ela herda vector. Tá? Isso aí talvez seja um indício de que eu esteja usando herança no lugar errado. Por quê? Porque pilha não é vetor. Pilha é pilha, vetor é vetor. Mas eu usei a herança para poder implementar a minha pilha. Tá? Então eu descobri que não, eu prefiro usar a delegação. Então como é que eu faço? A minha implementação é assim. Para empilhar um objeto, eu simplesmente inseria um elemento na posição 0 do vetor. Esse método aqui, insertElementAt, é um método da superclasse vector. Então eu posso chamar ele aqui, ele vai chamar lá no vector e vai inserir esse elemento que foi empilhado na posição 0. Tá? Pop, ou seja, desempilha um elemento. Então o que eu faço? O resultado é o que? É o first element. First element também é um método de vector, por isso que eu posso chamar esse método aqui. Ele vai retornar o primeiro elemento de um vetor. Tá? Então eu pego o primeiro elemento, removo ele, né, porque quando é pilha, como eu estou desempilhando, eu tiro e retorno esse elemento. Então essa é a minha implementação que eu vou mudar. Eu não quero que seja herança, eu quero usar delegação. Então qual que é a dinâmica? Primeiro, eu crio uma variável interna da minha classe, que é uma variável da classe do tipo vector, tá? E inicializo ela com this, ou seja, com esse próprio objeto. É ele mesmo. Essa variável aponta para ele mesmo. Tá? Depois eu substituo as chamadas como antes eu chamava direto, tá vendo? A única diferença é que eu vou chamar passando essa variável que eu acabei de criar. Como essa variável é ele mesmo, não vai mudar nada. Continuo fazendo tudo certinho, continuo herdando, continuo usando herança normal. Ainda está... Como esse cara ele estende vector, eu posso atribuir para essa variável ele mesmo. Tá? Muito bem. Próximo passo. Na hora de inicializar o vector, em vez de inicializar com this, eu não vou inicializar com this, eu vou inicializar com new vector. Então agora sim eu estou usando um outro objeto. E aí eu posso remover a herança. Então agora eu estou delegando. Eu tenho um vetor interno, que é uma variável interna dessa classe. Essa classe não estende mais, não é filha mais de vetor. E ela tem uma variável interna, que é um vetor, e eu uso esse vetor para empilhar e desempilhar. Tá? E aí, depois, eu posso criar alguns métodos, por exemplo, que se eu quisesse saber o tamanho da pilha, outras coisas para outras classes, se outras classes que usam a minha myStack, por exemplo, o tamanho da pilha, etc., eu posso delegar essa chamada ao vector. Então a implementação de size é vector.size, a implementação de se está vazia é ver se o vetor está vazio. Tá claro? Vamos lá. Você que tem dúvida aí. Deu para entender? Deu mesmo? Mais ou menos? Então tá bom. Silêncio, quem cala consente. Vamos lá.
outra refatoração. Vou pular isso aqui. Vou passar para